Boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Hoje a gente vai colocar o chapéu de detetive. Olha só, na nossa última lição de instalação e configuração das ferramentas de benchmarking, a gente fez um trabalho incrível. Conseguimos otimizar perfeitamente o consumo de gás do nosso contrato. Foi um sucesso. Mas, como em toda boa história de investigação, ao fechar uma porta, a gente acabou abrindo outra. Todo aquele esforço para economizar gás acabou introduzindo alguns bugs bem sutis e reproduzíveis na nossa implementação RC721. Então, a nossa missão de hoje nessa análise é investigar essa cena do crime e colocar a casa em ordem. Para isso, o nosso plano de voo hoje tem 6 etapas. A gente vai analisar o mistério dos contratos quebrados, depois o caso do seletor duplicado, a armadilha da reentrância, passar pelo laboratório de depuração, aplicar as correções e, claro, ver como prevenir tudo isso no futuro. Bora lá? Parte 1. O mistério dos contratos quebrados e o verdadeiro custo da otimização. Indo direto para a nossa cena do crime, tudo se resume àquele clássico dilema. Toda escolha tem uma renúncia. Na nossa busca implacável por transações mais baratas, a gente empacotou dados e espremeu variáveis no mesmo espacinho de armazenamento. Isso é fantástico para a eficiência da rede, mas acabou amarrando o layout físico dos dados com a lógica de funcionamento do nosso contrato. É um trade-off pesadíssimo. De um lado da balança, a gente tem um gás super baixo, mas com uma arquitetura complexa. Do outro, quando esses contratos interagem usando herança múltipla, essa complexidade toda gera falhas bem difíceis de ver. A gente está falando de colisões de ABI e violações graves de Estado. Aquela rede toda emaranhada que a gente criou para economizar uns trocados, bom, agora a gente vai ter que ter paciência para desembaraçar. Parte 2. O caso do seletor duplicado. Uma verdadeira crise de identidades trocadas. E isso nos leva ao primeiro suspeito. Em sistemas que usam herança avançada, às vezes o projeto acaba importando módulos totalmente diferentes, mas que no fundo dizem fazer a exata mesma coisa. E isso ilustra perfeitamente o nosso problema. A gente tem a feature A dizendo que suporta uma funcionalidade retornando true. E logo ali do lado a feature B com a mesmíssima assinatura, supports feature, mas dizendo false. Imagina 2 funcionários com o mesmo nome na mesma sala. Quando o sistema grita por esse nome, o funcionário errado pode acabar levantando a mão. O nome técnico para essa bagunça é colisão de seletor. É quando 2 módulos dividem a mesma assinatura de função e deixam o compilador confuso na hora de montar o contrato final. E quer saber o que é mais assustador? Uma colisão dessas, sozinha, nem sempre quebra a compilação. Se faltarem instruções explícitas, o Solidity pode simplesmente escolher a implementação errada sem te avisar. O resultado disso? Falhas silenciosas em produção, o que com certeza é o maior pesadelo de qualquer desenvolvedor Web3. Parte 3. A armadilha da reentrância. O famoso bastão caído. O nosso segundo suspeito não tem a ver com nomes iguais, mas sim com criar uma inconsistência perigosa ao sobrescrever um hook e ignorar a classe base. Olhando para a nossa arquitetura, a função _before_token_transfer foi sobrescrita para a gente colocar uma lógica nova, certo? Mas esqueceram de chamar o método super. É como uma corrida de revezamento. Se quem está correndo com o bastão não passa ele para frente, ou seja, esquece o super, o time inteiro para na pista. Modificadores super importantes como o ensure clean ficam travados achando que a transferência do token ainda está rolando e isso simplesmente congela o sistema. Isso destrói totalmente a nossa consistência de estado, que é justamente a garantia de que as variáveis internas vão continuar sincronizadas depois que esses hooks rodarem. Quem desenvolve no dia a dia sabe a dor que é isso. Passar horas e horas encarando uma tela preta, caçando um bug invisível só para descobrir que tudo quebrou por causa de um único e minúsculo super que ficou para trás. Dá vontade de chorar, né? Parte 4. Um laboratório de depuração. Testando tudo no Hard Hat. Bom, já temos nossos suspeitos. Hora de levar eles para a sala de interrogatório. A gente vai pegar esse contrato problemático e jogar ele no nosso laboratório de depuração, no ambiente seguro do Hard Hat. O fluxo aqui tem que ser frio e calculista. Passo 1. A gente escreve um teste unitário que obrigatoriamente vai falhar. Passo 2. Observamos o erro com lupa. Passo 3. Aplicamos a correção cirúrgica. E passo 4. Rodamos os testes de regressão para ter certeza de que esse bug foi enterrado de vez. E lá no passo 2, quando a gente observa o erro, é normal tomar um susto com mensagens como essa, Reentrant. O terminal grita, a transação reverte, parece o fim do mundo, mas na real, conseguir forçar essa mensagem a aparecer de forma determinística no teste é a nossa primeira grande vitória. O bug não está mais solto pela rede, ele está preso na nossa suíte de testes. Parte 5. Aplicando as correções e finalmente fechando o caso. Com o bug encurralado, é hora de aplicar o curativo. Encontrar o problema é legal, mas projetar a solução de forma elegante é o que separa amadores de profissionais na Web3. Olha só como a gente faz.
Do lado esquerdo, a gente tinha o bug, que era confiar cegamente na linearização implícita do Solidity. Do lado direito, a solução, um override totalmente explícito apontando para Feature A e Feature B. Fazer essa sobrescrita funciona literalmente como um guarda de trânsito num cruzamento caótico. Ela diz para o compilador exatamente de onde puxar a lógica e aquela ambiguidade do seletor desaparece. E sobre aquela armadilha de estado travado? O problema era a lógica isolada no nosso hook. A correção é simples e brilhante. A gente inclui a chamada super.beforeTokenTransfer. Ela restaura todo o fluxo da nossa árvore de errança. O bastão do revezamento finalmente é passado, a flag interna zera e o estado fica perfeitamente limpo e sincronizado para todas as transações seguintes. Genial, né? Parte 6. Prevenção e próximos passos. Como manter a ordem na casa. Com o caso fechado, a gente precisa falar de prevenção. A gente não pode só apagar incêndios. A gente tem que construir um sistema que não pega fogo. Montar um relatório de depuração e ter testes de regressão rodando liso transforma qualquer time reativo numa equipe de engenharia proativa. Então o ponto crucial aqui é gravar essas 3 regrinhas de ouro. Primeira, use sobrescritas explícitas, não deixe o Solidity tentar adivinhar nada. Segunda, nunca, mas nunca mesmo, esqueça do método super nos hooks. E terceira, testes de regressão determinísticos sempre. Colocar isso na nossa arquitetura blinda o código contra dores de cabeça futuras. Então agora a gente tem um contrato super otimizado em Gas, totalmente blindado contra colisões e com estado redondinho. Mas na Web3 o desenvolvimento não para. E a fundação de hoje é o desafio de amanhã. Isso deixa a gente com uma provocação bem interessante. Como é que a gente vai plugar módulos externos e integrar sistemas complexos de royalties sem destruir todo esse armazenamento que a gente acabou de consertar? Fica aí a reflexão. Na nossa próxima lição, a gente vai desvendar esse mistério, mergulhando fundo nos fundamentos do padrão EIP 2981. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa exploração. Para quem quiser mergulhar ainda mais fundo e dominar essas arquiteturas Web3, não deixem de acessar forge.college. Até a próxima!